Olá, eu sou a Raquel Beatriz, sou aromaterapeuta e fisioterapeuta, só que aqui meu trabalho é mais com a parte da aromaterapia. Então, se você me procurou, provavelmente é para a gente, em conjunto, traçar um tratamento, né? Traçar uma aproveitar esses benefícios dos óleos essenciais, da aromaterapia, para te trazer mais qualidade de vida nesse momento da tua vida. Então, se você estiver sentindo alguma uma coisa específica, se você tiver com alguma situação da tua vida que você está sentindo que está mais travada e que não está conseguindo fluir, tanto do lado físico, né, sentindo dores físicas, ou com alguma coisa que esteja te incomodando fisicamente, quanto do lado psicoemocional. Então, acaba que uma coisa não está separada da outra, né? Sempre uma dor física nossa tem um envolvimento, uma relação com algum lado emocional que a gente esteja vivendo e que acaba que o nosso corpo cria aquela situação meio que para nos avisar que realmente não tem alguma coisa que não tá tão legal assim. Então, eu tô aqui pra gente tentar, junto com os benefícios da natureza, que através da aromaterapia, a resolver essa situaçãozinha da tua vida e te trazer mais qualidade nesse momento. Então, o que que eu peço para você? Quando você começar a receber o tratamento, você receber a sinergia dos olhos que eu vou, de forma personalizada, identificar para você, abra o seu coração para você ter essa percepção. Os óleos essenciais, eles tratam a questão física, se você tiver alguma questão física, mas através do aroma mesmo, ele consegue mudar toda a química aqui cerebral para que as coisas comecem a fluir de forma mais leve, você consiga alinhar um pouco melhor essa situação da tua vida. Mas para isso você precisa estar aberta a essa situação. Então, talvez você sinta algum incômodozinho quando você sentir o aroma. Você sinta que parece que quando você tá sentindo, tem um cheirinho ali específico que parece que dá uma travada aqui na garganta, ou traz alguma agonia, ou não, ou traz algum benefício, te traz um conforto, te traz uma boa lembrança. Então, fique atenta a essa situação, porque é através desses pequenos pontos, desses pequenos toques, que você vai começar a perceber e se entender um pouco melhor. E ali os óleos essenciais vão começar a trabalhar junto com a sua percepção. Essa situação da tua vida. Vai começar a alinhar, a equalizar essa situação para que as coisas comecem a se desenrolar, se encaminhar de forma mais leve. Então, eu estou aqui para te auxiliar nesse processo. É muito importante que você, ao ter o contato com essa sinergia, né, que pode ser através de óleo, ou de algum gel, ou de algum creme, ou só com o difusor de tomada, você receba esse aroma e sinta, perceba, dê a atenção que precisa para esse aroma, para que você consiga descobrir o que está acontecendo aí junto de você. O que é importante a gente falar? Tem alguns óleos que a gente parece que, alguns cheiros, né, específicos, que a gente parece que não consegue sentir muito tempo. Então, às vezes é porque a gente não está tão preparado para lidar com aquela sensação que aquele óleo traz para nossa vida. E isso é importante você relatar, porque aí a gente talvez tenha que alinhar um pouco melhor. Ou se você está sentindo que está vindo, você está sentindo esse aroma, foi um pouco difícil hoje, você experimentou no segundo dia e no terceiro. Depois começou a mudar a sensação, não é aquela sensação mais de travamento, de mal-estar, de aversão. Significa que você já está começando a conseguir trabalhar essas questões que esse óleo traz para a tua vida. Por exemplo, às vezes eu tenho um óleo essencial que trata muito essa questão de autoaceitação, de enfrentar os meus próprios medos, ou de abrir meu coração para novas ideias. E só que eu não tô tão aberta assim para isso ainda. Ainda tô querendo, sabe? Eu tô precisando de um tempo tratar um pouco mais, ter um pouco mais de colo para depois lidar com essa situação minha. Ou, às vezes, eu tô encarando essa situação a princípio, acho meio estranho e falo, será que eu tô sendo mesmo inflexível? Eu começo a refletir sobre a situação e já encaro essa situação de forma diferente. E na segunda vez que eu senti o cheiro, eu já vou falar, não, agora parece que eu já tô conseguindo abrir um pouco mais, a sensação tá sendo de mais abertura.
E assim vai ser na tua vida. Então é muito importante você estar aberto a sensações novas. Quando a gente tem repulsa e não se permite sentir algo novo, é como se a gente não tivesse se permitindo ter acesso a novas informações, a ter novos conhecimentos. E assim a gente às vezes está sendo um pouco mais inflexível. Mas se ainda está muito difícil, também não te culpe. Cada momento é um momento, cada situação é uma situação. E cada pessoa tem o seu tempo certo para lidar com determinada coisa na sua vida. Então, se permita viver e se entender nesse momento da melhor forma que você conseguir. Então, você vai ter acesso a esses olhos e durante ali o processo de visualização do vídeo, eu vou te falar o que esses olhos vão estar tratando e você vai tentar identificar isso dentro de você. E também eu vou pegar ali a ajuda das minhas cartas, que eu gosto muito, que é pra gente entrar um pouquinho nessa sintonia da constelação familiar, que é o meio em que da nossa formação, né? A gente veio formado de um vínculo familiar, tanto paterno quanto materno, e desde da fecundação, desde a nossa formação, a gente tem muita essa essência. E é uma conexão muito legal que vale a pena a gente ter para receber os nossos alguns recadinhos mesmo, né? Da nossa espiritualidade, da nossa energia de forma geral, em relação a essa situação que a gente está vivenciando. Então, eu sempre pego os recadinhos daqui, a gente meio que dá uma tentada, eu intuitivamente vou tentando te passar alguma mensagem, né? Que seja importante. Então, vai ser muito legal se todo dia que você usar esse óleo, você tirar um tempinho para você. Sinta ele durante uns 5 minutinhos, tenha percepção, anota o que você percebeu ali ao sentir o óleo. Eu senti um pouco de agonia, eu senti um pouco de aversão, senti um pouco de medo, senti um pouco mais de leveza, senti um pouco mais sabe, de autoconfiança. Anote o que você está sentindo. Primeiro dia de uso foi essa percepção. Depois, esteja aberto para receber as mensagens e tentar entender um pouco melhor a sua situação. E assim, devagarinho, a gente vai conseguindo tratar essa situação sua de forma particular. Então, ao iniciar seu tratamento, todo dia, tira meia hora antes de você começar, de você parar aquele tempinho ali para se conectar, para receber esse tratamento da aromaterapia. Então, escolha um horário que você vai estar sozinha, que não vai ser interrompida, para que você consiga realmente dar atenção para si nesse momento. Então, meia hora antes, para você começar a se preparar, eu te aconselho a usar essa vela aromática. A vela aromática que eu fiz, ela é conectada com uma pedrinha. E essa pedrinha aqui, por exemplo, é o quartzo verde. O quartzo verde, ele tá muito ligado à cura, né? Ao aumento da imunidade, a trabalhar esse autocuidado, a trabalhar essa questão mais de saúde. Essa atenção a levar a gente a ter mais atenção para essa área da saúde da nossa vida. Então, ao acender a vela, você vai já perceber que o aroma está mudando, vai ficar já um clima mais tranquilo, se conecta com a energia dessa pedra, para que ela traga todo esse benefício que ela tem para o seu ambiente, para você. E antes de começar a fazer o tratamento com os óleos essenciais, você apaga essa vela para você depois ficar conectada apenas com o cheiro da sua sinergia. Tá? Isso é muito importante. Caso você não consiga adquirir a vela ainda, se conecte profundamente com essa questão da sua sinergia, tenta se concentrar um pouquinho mais, de outra forma, acendendo um incenso, ou acendendo uma vela mais simples, mas comece a se concentrar para você conseguir se entregar de forma mais concentrada no momento do tratamento, tá bom? Então, depois você vai pegar sua sinergia, vai passar na sua mão, vai começar a sentir o cheiro, o aroma. Passa um pouquinho aqui na tua testa, se for em forma de óleo ou de gel, tá bom? E passa aqui na região do peito e na região da sua lombar. Você vai pegar o óleo e vai passar aqui na sua coluna, que são locais em que a gente tem muita circulação ativa. Então, a absorção dessa substância vai ser bem mais rápido. Se for o gel, tu vai ver que ele vai ser absorvido, vai secar de forma bem rapidinha, então não vai ser incômodo. Se você tem agonia a óleos e tudo mais, normalmente tem a pele mais oleosa, enfim,
você talvez vai se dar melhor com esse tipo de substância. Sinta esse aroma, se conecte e aí vamos começar o tratamento. Eu vou te explicar um pouquinho a situação em que você está vivenciando, que talvez comece a fazer um pouquinho mais de sentido para a tua vida. E aí você vai escutando, vai percebendo, vai ver se vai encaixando, percebe o que tem sentido, o que não tem, tá bom? E a gente vai sim já começar a tirar as cartinhas para dar continuidade a esse tratamento. Então, o que a gente precisa entender nesse momento? É que antes houve um momento em que o sobrepeso estava sendo uma dificuldade muito grande na tua vida. E aí, o que acontece? Quando a gente tá numa situação em que a gente quer realizar muitas coisas, projetos grandes, ou a gente está à frente de várias situações, assim, seja na família, no trabalho, ou em vários locais ao mesmo tempo, a gente se vê tendo que ter mais energia, mais disposição, querendo fazer. E quando a gente sente que tem algo na nossa vida que está sabotando essa nossa vontade de realizar, a gente quer resolver rápido essa situação. E só que a gente não esquece de ver que nossa vida ela é formada por alguns pilares de equilíbrio. Então a gente tem que ter equilíbrio tanto na parte de produção do trabalho, familiar, espiritual, de bem-estar próprio, né? E a questão da saúde. Então, a gente precisa ter equilíbrio para tudo isso. E para a gente ter equilíbrio, a gente tem que ter momentos em que a gente precisa de prazer, a gente precisa ter momentos de autocuidado, que a gente tira esse autocuidado, a gente precisa ter momentos em que a gente se dedica para a família, porque é importante, se dedica para a espiritualidade, para essa conexão interior, né, que a gente precisa, e também para o trabalho, para a gente realizar, né, que nós somos feitos para estar em movimento, então a gente precisa estar movimentando, realizando, conquistando, são pilares em que fazem que constrói o nosso dia a dia mais equilibrado. Só que às vezes a gente quer realizar tanto numa área só que a gente meio que deixa as outras áreas desequilibradas. E o que o nosso cérebro faz? Ele adapta o nosso corpo de acordo com o que a gente está entregando para ele. Então, se ele vê que eu tô precisando abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, ele vai se fazer grande, volumoso, para que ele se expresse grande, com uma aparência de proteção, de uma pessoa grande, forte, né? Que é a aparência da pessoa que acaba engordando de uma hora para outra. E se a gente se sente que não tá dando atenção suficiente pra gente, não tá dando prazer pra a gente organizar também essa parte hormonal e o nosso corpo funcionar bem, a gente vai estar só sobrecarregado, a gente não vai estar trazendo essa linha de prazer, de lazer pra gente. Então, a maneira que eu encontro de me proteger, o corpo pensa assim, a maneira que ela tem para se proteger e para abraçar esse mundão todo que ela precisa, porque ela precisa ser grande, né, para conseguir abraçar tudo isso, é se alimentando bem. Então, é a forma que eu tô sentindo prazer, porque a comida traz essa sensação de prazer e tá me deixando grande para eu conseguir abraçar esse mundo inteiro. Só que acaba que não, que eu vejo que quando desequilibra essa parte, começa a trazer outras questões no corpo, porque eu não tô dando atenção suficiente para outros pontos que são importantes para minha vida, que é buscar uma forma de aumentar a energia, dando atenção para minha saúde, buscando uma autoatenção, né? Buscando autocuidado. Então a gente vai deixando isso de lado e o nosso corpo vai sentir falta e ele vai falar: tá ruim, não tá legal caminhar por essa forma, dessa forma que você tá caminhando. Então, vai ser a hora que você vai faltar energia para você fazer alguma coisa, você não vai ter mais disposição de caminhar muito, mas é porque não tá realmente sendo tão prazeroso assim para você como pessoa. Essa situação, você não tá tendo prazer. Então, eu não vou gastar minha energia fazendo isso se você não tá me dando atenção. Então, quando você escolhe fazer uma bariátrica e não resolve essa questão da maneira em que você vai buscar esse prazer, ao buscar aumentar essa serotonina que precisa para o nosso corpo funcionar de forma legal, ele vai começar a sabotar por outra parte, né? Em outra questão. Então, aí você fez a bariátrica
reduzir o peso, vai ganhar mais energia, mais disposição. A princípio, porque você vai pensar, opa, isso que estava me atrapalhando a me movimentar, a realizar pequenas atividades do meu dia a dia, agora não vai ser mais problema. Então, na tua cabeça, perder o peso é uma solução, é uma coisa maravilhosa. Então, você não está vendo isso como problema para você. A partir do momento em que você viu que o problema era o excesso ali, que ele que estava te sabotando, você não enxergou que o problema, na verdade, não estava sendo só esse, né? Era também a falta de momentos de prazer, momentos de autocuidado, momentos em que você precisa dar essa atenção e esse cuidado próprio. Ele começa, daqui a pouco, ele começa a desequilibrar em uma outra questão. Só que você, como sentiu que o sobrepeso estava machucando antes, você pensa, até que não é tão ruim eu estar perdendo peso assim, deixa assim mesmo. Só que não, a gente precisa de energia, a gente precisa de vitalidade, a gente precisa de sensações de prazer, de completude na vida. E atirar bruscamente o que tá de uma certa forma me dando força, não vai ajudar tanto. Então a gente precisa equilibrar esse ponto, porque realmente o excesso de peso, você ser grande e ter que abraçar o mundo e ganhar prazer só comendo, não é legal. Mas o que você está fazendo quando tirou essa ponte aí de apoio para substituir ela? E aí eu acho que o ponto certo é exatamente isso. É encontrar o ponto de apoio que você precisa agora. Aonde você vai conseguir essa serotonina, esse hormônio do bem-estar que o pessoal fala tanto. Antes você conseguia dessa forma, e agora? O que você está fazendo para conseguir? A gente tem maneiras de conseguir esse bem-estar. Só que a gente tem que colocar, às vezes, ele como prioridade, principalmente quando a gente tira abruptamente uma situação que era realmente prazerosa pra gente. Então, pensa bem. Talvez seja o momento de começar a substituir essa forma de prazer. Se abrir, mesmo que eu eu não esteja sentindo tanta vontade assim, por exemplo, de realizar uma atividade física, mas a maneira que eu tenho de aumentar minha força, minha energia, minha disposição é aumentando a quantidade de tônus muscular, sabe? De flexibilidade, de agilidade, eu só ganho movimentando, trabalhando esses pontos. Então eu tenho que usar realmente o meu consciente para comandar essa situação. Eu não tô com tanta vontade assim de fazer. Então, eu não tenho que ter vontade, eu só tenho que fazer. A hora de fazer é tal, eu vou fazer isso porque eu quero mais saúde, eu quero mais bem-estar, eu quero aumentar minha serotonina. E aí você vai começar a reverter essa situação e daqui a pouco você vai ver até que tu vai ter prazer realizando isso. Você vai ver resultado, você vai ver que tá funcionando, que é dessa forma mesmo. E vai começar também a alinhar a alimentação. Ah, eu vou fazer, não tô com tanta vontade, eu até nem gosto tanto disso, mas eu sei que esse tipo de alimento, consumindo dessa forma, ele vai me trazer energia, então eu vou usar meu racional. É o momento de eu cuidar da minha saúde, então eu tenho que ter disposição, tenho que ter energia, então vamos fazer. Ah, eu preciso ter um dia da semana para ficar só com a minha família, não pensando em nada e não fazendo. Então eu preciso fazer isso, porque eu preciso melhorar as conexões do meu cérebro, para que meu corpo funcione bem e para que eu funcione bem nas outras funções que eu quero. Então a gente tem que tentar organizar essa parte emocional e racional mesmo. E não é fácil, não é mesmo fácil. Só que não precisa ser fácil, precisa ser feito. E às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais persistente nessa nossa racionalidade em prol de nós mesmos. E às vezes é muito fácil a gente falar, igual eu tô falando isso pra você, mas encaixar isso tudo na nossa vida não é tão fácil. Mas quando a gente começa a anotar os pontos principais e o que eu tô percebendo que falta eu fazer, e eu decido agir e coloco essa ação como em primeiro lugar, e coloco como foco, não precisa ser fácil, nem precisa ter prazer, só precisa ser feito. Daqui a pouco o prazer vai vir, daqui a pouco o aumento da serotonina vai vir, daqui a pouco o aumento dessa sensação de prazer, de bem-estar vai vir, você vai ver que não vai ficar tão ruim assim fazer, vai ficar até fácil, só que a gente precisa ter essa determinação. Quando falta muita energia para a gente conseguir encarar essas decisões novas, essas atitudes, aí a gente perde o benefício.
Então, para fazer sua sinergia, para te ajudar nesses momentos em que você precisa reorganizar essas situações em que você vê que está faltando na tua vida, e para que você tenha mais disposição para conseguir fazer, sem pensar muito e sem pensar muito no que, eu não tenho tempo, nas nossas desculpas que a gente coloca no dia a dia para não realizar o que a gente precisa, né? Então, eu coloquei 4 olhinhos, que são bem bacanas quando eles estão trabalhando junto para essa situação. É o cedro de Atlas, hortelã-pimenta, manjericão e a rosa damascena. O cedro de Atlas, ele vai te ajudar não só a aliviar a tensão muscular, aliviar essa sensação de dor, de fadiga muscular, de peso, como ele vai te ajudar também a ter o enraizamento mesmo de si. Então você vai estar mais firme, mais focada. Ele vai te ajudar a ter esse tipo de clareza, esse tipo de sensação, promovendo um sentimento de estabilidade emocional e bem-estar. Então ele vai te auxiliar nesse processo de base, é como se fosse uma base para você conseguir ter força para seguir. Então ele vai te dar essa sensação. O hortelã-pimenta, ele alivia tanto nas dores musculares, dá tipo uma sensação de refrescância, de abertura, sabe? De como se você estivesse tirando um peso, trazendo mais alívio para o seu dia a dia, para a sua mente, uma clareza maior na sua nas suas ideias. Então ele vai te ajudar nesse processo de clareza mental, de refrescância, né, de alívio. E ele, além disso, também te traz um alívio digestivo também. Então você vai conseguir digerir as coisas novas, situações novas, alimentos que você tem dificuldade de se alimentar e tem que passar por a situação para reorganizar também essa questão da sua alimentação, né? E não só a alimentação física para manter essa firmeza no corpo, mas também a alimentação de aceitação de novas ideias, novas situações. Então, isso vai ajudar bastante a reorganizar essa estrutura do que é digerido na nossa vida. Porque assim como a gente não consegue digerir muito de nutrientes, a gente não consegue digerir muito também de novas informações, talvez. Talvez isso faça um pouquinho de sentido, mas talvez se permitir abrir um pouco mais. Enfrentar um pouco mais algum receiozinho que eu tenho ali e trazer mais essa abertura, essa oportunidade. Então, o hortelã-pimenta ele vai te ajudar nesse processo. O manjericão, ele também ajuda nas questões de dores físicas, também tensões musculares que você pode estar passando, é um anti-inflamatório. Então, se você estiver vivenciando alguma questão, como a gente está com essa, quando normalmente a gente está com essa situação de adaptação dessa questão de alimentação e tudo, né? Voltada à questão do distúrbio alimentar mesmo, a nossa imunidade acaba caindo, porque vai faltar mais nutrientes, vai faltar mais vitaminas, principalmente depois de um procedimento, né? Que a bariátrica ela fornece, normalmente a pessoa fica muito mais vulnerável, muito mais instável. Então, qualquer pequeno desequilíbrio, vocês vão sentir de forma muito maior, né? Porque o processo foi muito modificado lá no organismo de vocês. Então, essa tensão vai precisar ser duplicada, assim, triplicada. Então, ela vai te ajudar nesse processo também de diminuir as inflamações do teu corpo, que você talvez tenha mais predisposição a ter. Vai te ajudar nessa questão de aceitação dos alimentos, controle mesmo ali alimentar, né? Controle do apetite, digamos assim. Vai reduzir essa fadiga mental que às vezes dá, sabe? Essa sensação de falta de concentração que às vezes acontece, falta de foco. Você tem vontade de realizar, mas parece que não consegue focar tão bem. Então ela vai trazer esse equilíbrio maior na sua concentração, na sua atenção, no teu foco. Ela vai, junto com o óleo ali essencial de hortelã-pimenta, ela vai auxiliar, um vai apoiar no outro e vai dar suporte para que você tenha mais clareza mental nesse sentido, né? E receber esses auxílios. Claro, como muito importante, eu acho que mais do que todos ali, eu coloquei a rosa damascena para ela representar
para ela, na verdade, é te ajudar a se conectar melhor com o seu eu interior, com o autocuidado, com o amor próprio, com essa questão de buscar o prazer, buscar se identificar nas situações em primeiro lugar, mais esse cuidado mesmo com o seu eu interior. A Rosa Damascena, ela oferece muito esse, é como se fosse um abraço revigorante, entendeu? Como se fosse um apoio para você conseguir te observar melhor, te dar mais atenção. E isso é fundamental para tudo na vida, tudo. É tão difícil às vezes, né? Mas a gente tem que colocar realmente o nosso bem-estar, a nossa situação em primeiro lugar. Mas é o nosso bem-estar, não tipo, eu vou ser, né? Eu vou ser egoísta, eu vou olhar só para mim agora. Não é nesse sentido. Eu vou me fortalecer, mas daqui a pouco eu volto para te ajudar. Calma aí que eu tenho esse momento aqui, que é muito importante, que é o momento comigo, mas eu já volto aqui e a gente faz isso juntas. Você entende? É algo que vai, na verdade, te deixar mais forte para conseguir continuar produzindo, para continuar fazendo, edificando. E não só um olhar para si, mas um olhar principalmente para si. É como se fosse isso, não deixar de olhar para si. E a Rosa Damascena, ela traz isso para dentro da gente. E tem situações, tem épocas da nossa vida que aconteceu até comigo isso, que eu senti o cheiro da rosa e quando eu comprei o óleo, eu falei assim, nossa, deve ser um óleo lindo, né? Porque ele tem essa questão tão legal, né? De autocuidado, autocura, sabe? Uma alta atenção própria, um alto amor, ela traz isso. Quando eu senti agonia. Olha só, eu já não cuidava de mim, nem estava tão aberta assim para cuidar de mim. E hoje em dia, depois de várias terapias e vários cuidados, enfim, hoje em dia eu consigo sentir o cheiro da rosa e falar, ai, que delícia esse cheiro da rosa. É como se eu falasse, ai, que bom estar um pouco mais comigo e me ter e ser eu e poder ser eu do jeito que eu sou. Ela dá essa sensação pra gente. Então, tenta ter essa percepção com carinho, vale muito a pena. Mesmo que no início não pareça tanto, mas depois você vai começar a perceber como é grandiosa essa sensação. E agora vamos para as nossas cartinhas, só para a gente finalizar. Escute esse áudio quantas vezes você quiser, tenha mais percepções. Às vezes no áudio você, nesse vídeo, nesse áudio. Aí às vezes nesse vídeo, às vezes quando você escutar esse vídeo a primeira vez, você vai conseguir filtrar determinadas situações, mensagens e talvez até entender de forma equivocada algumas coisas, mas receba o que você tiver que receber. Por isso que é importante você fazer o diário de bordo dos seus dias de tratamento. Se você conseguir fazer por 21 dias, vai ser muito bom para você. Mas se você conseguir fazer pelo menos a cada 2 dias, durante esses 21 dias, você vai ver como vai ser transformador também. Mas sinta o óleo pelo menos uma vez por dia. E sinta se conectando com ele. Então vamos lá. Aproveita para receber, para se conectar com toda a sua espiritualidade, toda a sua energia de criação, seus guias, para ver qual a mensagem que a gente vai ter no dia de hoje, tá? Para complementar o nosso tratamento desses 21 dias. Aceitar ainda não, daqui a pouquinho a gente aceita. Vamos baralhar um pouco. Eu vou tentar fazer assim, se não cair a gente pega tirando, tá? Foi. Caíram 3. Vou pegar mais uma. Foi. Então, vamos lá. Quando a energia que a gente vai ligar para o lado masculino, o lado paterno, né, da criação, o nosso lado, às vezes pode ser uma mensagem do seu lado masculino, de algum representante da tua família do lado masculino, ou alguém que esteja representando o lado masculino na tua vida nesse momento.
Então, assim vai ser tanto para a mensagem para a mãe, que é o lado feminino, depois o eu interior e o recado do universo vai ser o último, tá? Lado masculino, lado paterno. Toda doença vem como resolução de um conflito. Eu vou ler tudo, depois a gente vai refletir na mensagem geral, tá? Lado materno, lado feminino da criação, ou algum recado desse lado mais feminino, tá? Inspire a energia vital. Encha-se de vida. Expire, deixe ir embora tudo que não serve mais. Respire. Eu interior. Não importa o que aconteceu. Você tem o direito de recomeçar. E, por último, um recado da espiritualidade, o essencial é simples. Então vamos lá, né? Não sei se toda doença vem como uma resolução de conflito. Então, nada acontece por acaso. E não é errado a gente ser vulnerável por algumas situações. A gente tem que ter isso forte pra gente. Todos nós somos seres errantes e às vezes a gente precisa falar isso várias vezes, porque a gente sabe, mas tem hora que parece que a gente esquece. Quando a gente cria uma expectativa muito grande, principalmente em relação a nós mesmos. Então, cara, tá tudo bem. É simples assim, tá tudo bem. Esse caminho aqui eu dei uma tropeçada, acho que eu vou ter que voltar um pouquinho, dar uma analisada, reestruturar o eixo, né? Reestruturar o meu GPS da vida e tentar realinhar as coisas. E isso vai acontecer várias vezes e não se puna por isso é normal. Então, a toda doença vem como uma resolução de conflito. Isso, na verdade, está sendo uma oportunidade. Encare como uma oportunidade de crescimento. É mais aprendizado para a nossa vida, isso é muito bom. Não é errado a gente perceber algo que precisa ser mudado. É errado a gente perceber e não querer mudar. Eu acho que, na verdade, não é errado também, mas vai atrasar um pouco mais, não vale a pena. Inspire a energia vital, encha-se de vida. Expire, deixe embora tudo que não serve mais. Sabe aquele abraço de mãe e fala: tá tudo bem? Tá tudo bem. Só respira, minha filha, não trava. Lembra sempre da questão da respiração, ela é fundamental. Só joga para fora, expire, termina o ciclo. Tá tudo bem. Agora as coisas vão começar a realinhar nesse processo e já já a gente está entendendo um pouco mais e vai fazer um pouquinho melhor. E faz parte. Eu interior, não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Talvez esteja sendo um momento realmente de muitas descobertas, uma catarse mesmo, né? A catarse ela acontece quando a gente tá começando a ter vários processos assim juntos para realmente tirar a gente do eixo, para a gente dar um salto na vida. E isso, tá tudo certo. Se permita recomeçar para esse salto vir com a grandeza que ele tem que vir. E todos nós temos o direito de recomeçar, quantas vezes forem necessárias. E o essencial é simples. É simples. Então, às vezes a gente quer florir tantas coisas e é só a gente pensar da forma mais simples que tem que ser e deixar fluir. Ai, mas até pra gente fazer uma atividade. Ai, eu quero colocar como foco na minha vida fazer uma meditação todos os dias. Ai, mas aí eu tenho que acordar cedo, não sei o quê. Não, não precisa acordar cedo. Você precisa só fazer. Então você não precisa nem pensar. Se você acordou, falou meditação, fez, pronto, é só isso. Se você colocou como foco, eu preciso ter 4 alimentos por dia, coloca o despertador lá, deu a hora, antes de eu começar a pensar e criar complicação, não sei o quê, vai lá, come e sai. Porque enquanto a gente está pensando, e se eu parar aqui para ir lá comer, é melhor fazer isso só depois, porque eu não posso interromper. Pede 1 minuto, vai lá, come e volta. Ou, 7 horas o exercício, mas eu tenho que fazer. Não, tem como você vir às 9 horas, o nosso compromisso tem como ser às 9, vai lá, faz o exercício a meia hora, volta e cumpre seu compromisso às 9. Então não precisa ser fácil, só precisa ser feito. E é simples assim. E tá tudo bem. Eu espero muito conseguir te auxiliar nesse período, te dar algumas ideias, algumas dicas. Se quiser falar um pouco mais ou mandar alguma mensagem, alguma coisa, eu tô aqui super disposta, de coração aberto para receber.
E é isso, vamos nos conectar com essa cura desse novo pontinho nosso que precisa ser curado, porque a gente tem que ter força para vir muitas outras curas aí pela frente. E isso faz parte. Até a próxima.